Amados irmãos e irmãs, paz e bem. A igreja celebra hoje a chamada Vigília Pascal. Durante todo o dia de hoje, a igreja fica fechada e nós experimentamos um certo silêncio. O que aconteceu depois que Jesus foi morto? Ele foi sepultado, mas os santos padres trazem narrativas muito interessantes daquilo que aconteceu que não pôde ser visto aos olhos humanos, não é? Então, tem um texto da liturgia de hoje, a liturgia das horas, que diz o seguinte, é um texto da patrologia grega, de Jean Paul Mini, que diz o seguinte: a descida do Senhor à mansão dos mortos. O que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão, disse: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu coloco aqui 3 pontos, porque o texto continua, e é bastante longo, e faz uma narrativa desta chegada de Jesus à mansão dos mortos. Há também um texto apócrifo antigo que fala da chegada de Jesus à mansão dos mortos. E faz até uma certa comparação, né, da chegada de Jesus na mansão dos mortos, com o respeito que os antigos tinham a esse tema e ao chamado, entre aspas, Deus Hades, não é? Deus da morte, que aqueles que entravam na mansão dos mortos entravam pedindo licença e tudo mais. E os antigos escritos dizem: Cristo, com uma só palavra, quebrou os portões da mansão dos mortos e não entrou como um ser inferior, mas entrou como Deus, para libertar os seus. E uma outra analogia muito interessante que os santos padres fazem é que, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, tirando o povo da terra do Egito, Jesus atravessou um mar de chamas e agora trazendo os que eram seus. Há uma pintura muito bela da iconografia da igreja grega que traz Jesus puxando pela mão de Adão e depois Adão pegando na mão de Eva e de todos os outros que vieram depois, como se fosse uma espécie de uma dança. A dança da ressurreição, né? Um dia, porque dança simboliza, é símbolo de alegria, né? De festejo. Então, Jesus retirando Adão da mansão dos mortos. Pois bem, vamos ao texto de hoje e depois eu quero apresentar a vocês um texto antigo, também da patrologia grega. Este não está na liturgia, porque fui eu mesmo que traduzi do grego para a nossa língua, não está traduzido em línguas modernas. Eu fiz essa tradução diretamente da patrologia grega de Mini. Mas vamos ao texto de hoje. É Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo?
Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: Não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o texto que nós ouvimos agora é um texto belíssimo. É curioso que esse tempo da Páscoa, ele vai se desenvolver em 50 dias. Né? São 50 dias celebrados como se fosse um único dia. É um tempo necessário para que possamos, eu diria, mergulhar profundamente nos textos e conseguir compreender e acolher os frutos da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Quais são os frutos? A cada domingo nós vamos meditar um pouco sobre isso, nesses domingos de Páscoa. Mas hoje, na liturgia da noite, da vigília, é importante estar atento aos símbolos. É uma liturgia muito cheia de símbolos. É importante observar a água, porque a vigília pascal era uma vigília na qual se batizavam aqueles que se preparavam durante um longo período. Recebiam o batismo nesta noite. Então, você faz uma alusão, é uma vigília de vida nova, de Páscoa. Páscoa significa justamente passagem. Passagem das trevas, da escuridão, para a vida, para a luz. É importante também ter presente, observar e contemplar bem o Círio Pascal. Muitos não têm em mente o que seja o Círio Pascal, aquela vela grande, como se fosse uma vela grande, feita de cera virgem, e ali estão a cruz de Cristo ao centro, e a cruz de Cristo com o lugar onde se coloca as cinco chagas, né? As 5 chagas, que daria uma outra reflexão interessante, porque o mesmo Cristo que morreu agora ressuscitou, está ressuscitado, e ele mostrará as chagas aos discípulos, aos apóstolos. Depois ver que no círio está escrito, está desenhado o ano corrente, né, 2021, para dizer que a Páscoa não é um acontecimento de ontem, mas é um acontecimento de hoje. O antigo êxodo, a antiga libertação do povo, a antiga Páscoa, agora renovada na Páscoa de Cristo, acontece em nossos dias sempre. Todo dia é dia de ressurreição, de ressuscitar. Por isso eu digo sempre, Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ressuscite também com Ele. Ressuscite o seu casamento, ressuscite os seus sonhos, ressuscite a sua boa vontade, ressuscite projetos antigos que estão engavetados, ressuscite para a vida nova. Cristo, pegando Adão pela mão e puxando da mansão dos mortos, está fazendo um gesto que continua ainda hoje. Cristo chama e pega pela mão todos aqueles que estão presos na mansão dos mortos, na mansão do pecado, na mansão da angústia, do sofrimento. Cristo te chama, te pega pela mão. É muito importante ter presente que é também a liturgia da luz. O Círio Pascal, que é esta vela grande, não é? Como se fosse uma vela grande, está lá a chama, o fogo novo, não é? E esse fogo novo, ele justamente é para representar o Cristo, luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então é muito importante ter presente toda essa simbologia, é a liturgia da libertação, é a liturgia do fogo novo, é a liturgia da água que lava a humanidade, que renova a humanidade. É também uma liturgia rica de textos bíblicos. São proclamados muitos textos bíblicos que trazem um pouco um fio condutor da história da salvação do povo de Deus, com momentos assim importantes da história da salvação do povo de Deus. E para unir o Antigo e o Novo Testamento, como dizia Orígenes, não podemos entender
a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, sem entender, visitando o Antigo Testamento. Portanto, o dia de hoje é um dia para guardar o silêncio, mas à noite cantar a vitória de Cristo sobre a morte. E agora, diante do texto que nós ouvimos, nós podíamos comentar vários pontos, não é? Sobretudo sobre o domingo, dia do Senhor, não é? O primeiro dia da semana, o primeiro dia de uma nova criação que está surgindo. Aquelas mulheres que vão cedo ao túmulo e elas se preocupam, quem vai tirar para nós a pedra que está prendendo o túmulo, que está na porta do túmulo? Não sabemos, mas vamos levar os perfumes mesmo assim. Quer dizer, nós queremos ver o Senhor, queremos ver onde o puseram, queremos ver onde ele está. E acontece que chegando lá, viram que a pedra já tinha sido retirada, não por mãos humanas, mas por força divina. E ali estava um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, que representa um anjo. Elas ficaram assustadas e ficaram com medo. E o anjo responde: não se assustem. Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Porque procuramos entre os mortos aquele que está vivo, não é? E agora trago para vocês um texto que eu traduzi do Pseudo Crisóstomo. E o texto diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. De novo, repito, alegrai-vos, citando Filipenses capítulo 4, versículo 4. O Senhor está perto. Não se preocupem com nada. O Senhor ressuscitou dos mortos e com ele uma grande multidão de santos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Façamos festa. Isaías 66. Com prazer e sabiamente, quer dizer, consciência daquilo que estamos fazendo. Não é uma festa qualquer, temos ciência da razão. Este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e nele alegremos-nos. Anunciemos a ressurreição do Senhor. Proclamemos nossa salvação. Proclamemos a memória do dia da salvação. Anunciemos a necrose, a morte do diabo, o aprisionamento dos espíritos impuros, a salvação dos cristãos, a ressurreição dos mortos. Através da ressurreição de Cristo, se extingue o fogo da geena, morre o inquieto verme, o inferno é vencido, o diabo sofre, o pecado é morto, os espíritos malvados são dispersos. Aqueles que vêm da terra sobem rapidamente ao céu. Os que estão no inferno são libertados das algemas e correntes do diabo, e correndo para Deus dizem ao diabo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu ferrão, ó inferno? Cristo é o artífice desta festa, desta celebração. Ele nos criou no princípio e nos deu luz. Cristo nos libertou da tirania do demônio. Cristo cancelou o documento que nos acusava e nos deu liberdade. É digno hoje nos perguntar: o que poderemos retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez? Se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Muito bem. E conclui-se esse texto com aquela frase do apóstolo: vocês estão mortos e a vossa vida verdadeira está em Deus. Esse é um texto do Pseudo Crisóstomo. E agora concluo essa meditação para o Sábado Santo, dizendo o seguinte: que este sábado é dia de silêncio, de reflexão, e que à noite nós vamos celebrar a mãe de todas as vigílias. E aqui concluo com uma pequena reflexão, uma pequena frase do Mestre Eckhart. Mestre Eckhart diz o seguinte: quais os sinais de que ressuscitamos com Cristo? Como sabemos se estamos ressuscitando com Ele?
A primeira coisa que o Mestre Eckhart diz é: quando ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Primeiro sinal. Segundo sinal, as coisas do alto nos dão prazer. Não buscamos as coisas do alto por uma obrigação, ou porque alguém mandou, ou porque é lei. Não, elas nos dão prazer. Terceira coisa, não sentimos mais prazer com as coisas que não são do alto. Quanto mais o homem se eleva, mas ele busca as coisas do alto. Eu desejo a todos uma feliz celebração da Vigília Pascal, mesmo com as igrejas fechadas, cada um pode acompanhar da sua casa, e que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos preserve, vos proteja de todos os males, hoje e sempre. Amém. Ótimo Sábado Santo para todos.